Olá, turma, professor Fábio Ribeiro. Bem, pessoal, dentro de termologia, faremos aí uma revisão, né, sobre temperatura e dilatação térmica, ok? Bem, pessoal, temos aí alguns conceitos, né, que inclusive nós já vimos: temperatura, medida de agitação molecular, grandeza física, né, que mede o estado de agitação das partículas de um corpo. Temos aí o calor, né, energia térmica em trânsito entre os corpos. Temos aí equilíbrio térmico, né, quando os corpos se encontram à mesma temperatura, né, os corpos dentro de um determinado sistema, né, termicamente isolado, né. Temos aqui uma observação importante, né, o calor sempre irá fluir espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, ok? Temos aí a relação entre as escalas termométricas, né? Temos aí as escalas famosas, né? As escalas conhecidas aí mundialmente, que é a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, né? A escala Celsius, né? Muito empregada aí, é a mais empregada em todo o mundo, né? Inclusive aqui no Brasil. É a nossa escala do cotidiano, nossa escala do dia a dia. Temos aí a escala Fahrenheit, né? É utilizada em alguns países que falam língua inglesa, inclusive Estados Unidos, né? Que utiliza a escala Fahrenheit, né? Temos aí Bahamas, né? Temos aí Ilhas Caimã. Alguns países, né, não utilizam essa escala Fahrenheit, tá? É a escala do cotidiano desses países. Temos aí a escala Kelvin, né? Que também é denominada escala absoluta de temperatura, né? É a escala oficial de temperatura no Sistema Internacional de Unidades, tá, pessoal? Vocês podem perceber que as escalas aí estão graduadas, né? Com seus pontos fixos fundamentais, né? Aqui nós temos o primeiro ponto fixo, tá? Está atrelado aí ao ponto de fusão do gelo, né? Beleza? 0 graus Celsius, 32 graus Fahrenheit e 273 Kelvin. Nós temos aí o segundo ponto fixo, atrelado ao ponto de ebulição da água, né? 100 graus Celsius, 212 graus Fahrenheit e 373 Kelvin, tá, pessoal? Então, esses fenômenos aqui, né, o ponto de fusão do gelo, né, e o ponto de ebulição da água, que foram utilizados aí como referência para esses pontos fixos, são fenômenos que vão se reproduzir nessa pressão aqui, pressão de 1 atm, tá? Outra informação, vocês podem perceber que as escalas aqui elas estão relacionadas, tá? Então, esses pontos fixos aqui, ó, vocês estão observando, representam aí a mesma temperatura, o mesmo estado de agitação molecular, porém lidos, né? Ou melhor, porém lida, temperatura lida em escalas diferentes. Aqui também nós temos a mesma temperatura, porém lida em escalas diferentes, tá, pessoal? Se eu pegar um valor aqui desconhecido de temperatura, eu tenho essa mesma temperatura na escala Fahrenheit, mesma temperatura na escala Kelvin, tá? Então, quando eu relaciono essas escalas aqui, ó, eu vou obter essa relação aqui, ó, que nós denominamos de relação de conversão, tá? Então, a partir dessa relação de conversão, nós vamos obter equações, tá, que vai nos possibilitar, né, converter valores de temperatura entre as escalas, tá? Então, nós temos aqui a relação de conversão entre escalas de temperaturas, tá? E aqui nós temos a relação de conversão de variações, tá? Então, por exemplo, se eu tiver uma variação na escala Celsius, eu posso obter essa variação na escala Fahrenheit, assim como eu posso obter essa variação na escala Kelvin, tá? Então, essa relação é utilizada para convertermos valores de variações entre escalas, tá, pessoal? Ok? Bem, pessoal, temos aí dilatação térmica, né? O que é dilatação térmica? É a variação da dimensão de um corpo quando sua temperatura varia, tá? Então, o corpo ele tende a aumentar de volume quando ele é aquecido, tá? E diminui de volume quando ele é resfriado, tá? Então daríamos ênfase aí à dilatação dos sólidos e dos líquidos, embora aconteça com os gases também, tá, pessoal? Então nós temos esses três tipos de dilatação, né? Digamos assim, tá? Que é a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica, tá certo? Beleza?
Bem, pessoal, temos aqui a dilatação linear dos sólidos, né? Estuda a dilatação em apenas uma dimensão, ou seja, o comprimento. Nós temos aí como exemplo os fios, cabos, as cordas, né? São exemplos aí de dilatação linear, né? Onde nós levamos em consideração apenas o quê? O comprimento. Então, aqui na ilustração nós temos aqui, pode ser um fio, né? De comprimento inicial LO. Aqui nós temos a dilatação sofrida por este fio, tá certo? E aqui nós temos o quê? O comprimento final. Tá? Lembrando que o comprimento final é a soma do comprimento inicial com a dilatação sofrida, beleza? Pelo mesmo. Aqui nós temos a expressão matemática da dilatação linear, ΔL, né? Então, aqui nós temos o quê? Que o ΔL é igual ao comprimento inicial do fio, ou da corda, por exemplo, vezes o coeficiente de dilatação linear, tá certo? Então, esse coeficiente aqui representa o material, né? A natureza do material. Se o material é o cobre, se o material é ferro, se é ouro, tá certo? Se é alumínio. Ok, turma? Vezes a variação de temperatura, tá? Então, essa dilatação aqui linear é diretamente proporcional ao comprimento inicial do fio, depende do material e é diretamente proporcional ao que? A variação de temperatura. Ok? Aqui nós temos o que? O ΔL, né? É igual ao comprimento final menos o comprimento o quê? Inicial. Temos aqui a aplicação da dilatação linear, que é a lâmina bimetálica, né? Que é um dispositivo utilizado para ligar ou desligar circuitos elétricos, né? Nós temos esses dispositivos aí, podemos encontrar nos ferros de passar, né? Nos alarmes contra incêndio, né? Podemos encontrar também nos disjuntores, que é aquela chave geral, né? Quando ocorre ali um curto-circuito dentro da residência, automaticamente a chave ela desliga, ela dispara, né? Protegendo aí os aparelhos dentro da residência, os aparelhos, né? Fazem parte ali do circuito, né, dentro de uma determinada residência. Então, são dispositivos de segurança. Tá? Então, por que lâmina bimetálica? Porque é uma lâmina formada por dois metais, o próprio nome aqui está dizendo. Tá? Então, aqui eu tenho o aço, né, neste exemplo aqui, e o zinco, né, cada um com seus coeficientes, né, de dilatação linear. Tá? Então, quando esse sistema é aquecido, essa lâmina ela pode se curvar para cima ou para baixo, né? No caso aqui do aquecimento, como o coeficiente do zinco é maior, tá? E do alumínio é menor, a lâmina ela vai se curvar para cima, né? Se curvará para cima. Isso no aquecimento, tá? Porque esta lâmina aqui, ela tende a se dilatar mais facilmente do que esta lâmina que está aqui acima. Então o zinco se dilata mais facilmente que o aço. Então a tendência é se curvar para cima. Tá? Isso no aquecimento. E no resfriamento, né? Como no resfriamento ocorre a contração, tá certo? O zinco ele tende o quê? A se contrair mais facilmente do que o aço. Logo, o sistema se curvará para baixo. Lembrando que o material que tem facilidade em se dilatar, tem facilidade em se contrair. Beleza, turma? Tranquilo? Dilatação superficial dos sólidos. Estuda a dilatação em duas dimensões, tá? Ou seja, comprimento e largura. Tá, pessoal? Nós temos aí, nessa ilustração, nós temos aqui a área inicial, né? Pode ser, por exemplo, a área inicial do vidro, né? Onde eu aquecendo essa chapa, né? Essa área de vidro, nós temos aí a área final. Tá? Vocês podem perceber que a área final é maior do que a área inicial, porque nesse caso aqui houve o quê? Uma dilatação. Aqui nós temos a expressão matemática da dilatação superficial, ΔA, né? Dilatação superficial ou variação de área igual à área inicial vezes, aqui ó, o beta, tá? Essa letrinha grega representa o coeficiente de dilatação superficial. Lá na dilatação linear é alfa, tá?
letrinha grega que representa o coeficiente de dilatação linear. Aqui é coeficiente de dilatação superficial, tá, pessoal? Vezes o que? Variação de temperatura. Delta A, né, que é a dilatação superficial, é igual à área final menos a área inicial. Aqui nós temos uma observação importante, tá? Como nós estamos trabalhando com duas dimensões, então o coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, porque o linear é uma dimensão, tá? E o superficial são 2 dimensões. Beleza, turma? Dilatação volumétrica dos sólidos. Estuda a dilatação em 3 dimensões: comprimento, largura e espessura. Tá, pessoal? Então, temos aí como exemplo, né, um cubo, né, de vidro, ou um cubo de ouro, ou um cubo de cobre, né? Então, quando eu trabalho a dilatação volumétrica dos sólidos, né, eu levo em consideração aí essas 3 dimensões, né, comprimento, largura e espessura. Nós temos aí a expressão matemática da dilatação volumétrica, né? Aqui nós temos o ΔV, que é a dilatação volumétrica, ou variação em volume, é o volume inicial vezes. Aqui ó, nós temos aqui esta letra grega, que nós denominamos de gama, né? Que nós aqui chamaremos de coeficiente de dilatação volumétrica, né? Vezes a variação de temperatura. Aqui nós temos ΔV é igual ao volume final menos volume inicial. Tá? A exemplo da dilatação superficial, nós temos essa relação aqui ó, entre o coeficiente de dilatação volumétrica e o coeficiente de dilatação linear. Então, o coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, porque trabalhamos aqui com 3 o quê? Dimensões, beleza? Bem, turma, nós temos a dilatação volumétrica dos líquidos, né? Os líquidos sempre estão contidos em recipientes sólidos, portanto, quando são aquecidos, ambos se dilatam. Então, devemos levar em consideração a dilatação dos líquidos, né? E dos recipientes que os contêm. Então, nós vamos levar em consideração aí o que? Essa expressão matemática da dilatação volumétrica, que vocês já conhecem. E aqui nós temos a relação entre as dilatações, tá? Então, a dilatação real do líquido e a dilatação aparente, né? Isso aqui é o líquido extravasado, o líquido transbordado, mais a dilatação do recipiente, tá? Então, quando eu somo essas duas dilatações, eu tenho a dilatação real do líquido. Aqui nós temos o quê? A relação entre os coeficientes, né, de dilatação volumétrica. Então, o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido é igual ao coeficiente de dilatação aparente mais o coeficiente de dilatação do recipiente. Beleza, turma? Ok? Comportamento anormal da água. A água não se comporta termicamente como a maioria dos líquidos. Tá, pessoal? Então, essa aqui é uma informação importante. A maioria dos líquidos, quando aquecidos, sofrem dilatação. Tá? Neste caso, a água ela constitui uma exceção à regra. Então, de 0 até 4 graus Celsius, a água se contrai. E de 4 graus Celsius em diante, se dilata. Podemos observar isso aqui, esse fenômeno neste gráfico, né, do volume em função da temperatura, onde, para um volume inicial, né, nós temos aí a temperatura de 0 graus Celsius. Então, quando eu aqueço essa água até 4 graus Celsius, podemos perceber aí que o volume diminui, ocorre uma contração, tá? E nessa temperatura de 4 graus, nós temos um volume mínimo para esta água, tá? E continuando aí o aquecimento, a partir de 4 graus Celsius, né, a água ela se dilata normalmente, ok? Então, isso faz com que a água apresente um comportamento anormal, tá? Avaliando também a densidade, tá? Sabendo que volume e densidade são grandezas inversamente proporcionais, de acordo com esta expressão aqui, né? Densidade é a razão da massa pelo volume. E só lembrando que a massa é constante tanto na dilatação quanto na contração. Nós temos o quê? Que densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais. Então, a proporção que o volume diminui, tá? A densidade aumenta, ou vice-versa. Então, para
um volume mínimo a 4 graus Celsius, nós temos uma densidade máxima, tá? Para a mesma temperatura aqui, ok? Bem, aqui nós temos uma situação, né, que graças a esse comportamento anormal, tá? Em locais onde o inverno é bastante rigoroso, né? Nós temos aí esta ilustração que mostra aí este lago, né? Onde a água, né, deste lago permanece no seu estado líquido, né? Ou seja, a água ela não solidifica, porque caso isso acontecesse, não existiria aqui, né, vida marinha, né, nesses ambientes. Então, esse tipo de dilatação normal da água explica por que, né, este lago congela apenas na superfície, certo? Então, durante o resfriamento da água, da superfície até 4 graus Celsius, a densidade aumenta e a água desce, produzindo a subida da água mais quente do fundo, né? Então, isso aqui nós chamamos o que, pessoal? De correntes de convecção. Isso ocorre até que toda a água do lago atinja, melhor dizendo, 4 graus Celsius. Pois a partir daí, quando a temperatura da água da superfície diminui, seu volume aumenta, diminuindo a densidade. Então, em consequência, né, essa água mais fria não desce mais. Tá? Não tem como ela descer mais. Tá? E acaba solidificando. Esse gelo formado na superfície isola o restante da água, fazendo com que a temperatura no fundo do lago se conserve acima de 0 graus Celsius. Tá, pessoal? Beleza? Tranquilo? Bem, pessoal, vamos aí para os exercícios de revisão, ok? Bem, a primeira questão diz o seguinte: julgue as afirmações abaixo. Primeira, a escala Celsius atribui 0 graus para o ponto de fusão do gelo e 100 graus para o ponto de ebulição da água. Correta? Tá? Essa afirmação aqui está correta. 2. O limite inferior para a escala Kelvin corresponde a menos 273 graus Celsius. Corretíssimo aqui, pessoal, tá? Então, esse menos 273 é o zero absoluto de temperatura. É o limite inferior de temperatura, tá, galera? Beleza? A3 diz o seguinte: a variação de 1 grau Celsius equivale a 1 graus Fahrenheit, tá? Vamos verificar aqui, né? Aplicando aí a equação de variação entre as escalas Celsius e Fahrenheit, para nós comprovarmos isso daqui. Então, a variação na escala Celsius, dividido por 5, é igual a variação na escala Fahrenheit, dividido por 9. Então, a variação de 1 grau Celsius, né, fazendo a substituição aqui, né, ΔC, substituindo aqui por 1, né, sobre 5 é igual a ΔF sobre 9. Tá? Fazendo aí meio pelos extremos, nós temos 5 vezes ΔF, que é igual a 9. Então, ΔF, né, é igual a 9 dividido por 5. ΔF é igual a 1,8 graus Celsius. Então, pessoal, a variação de 1 grau Celsius corresponde a 1,8 graus Fahrenheit. Tá, pessoal? E não 1 graus Fahrenheit. Beleza, turma? Tranquilo? Então, de posse dessas informações, tá? A alternativa correta aí é a letra A, né? A de amor. Beleza, turma? Segunda questão. A preocupação com o efeito estufa tem sido cada vez mais notada. Em alguns dias do verão de 2009, a temperatura da cidade de São Paulo chegou a atingir 34 graus Celsius. O valor dessa temperatura na escala Kelvin é... Bem, pessoal, nós vamos aí utilizar, né, a equação de conversão, tá, entre as escalas Celsius e a escala Kelvin, né, para nós obtermos aí este valor na escala Kelvin. Beleza, turma? Tá? Então, o cálculo fica da seguinte forma. A temperatura na escala Kelvin é igual à temperatura na escala Celsius mais 273,15. Tá, pessoal? Então, essa expressão ela pode ficar assim, né? 273,15 ou simplesmente 273 arredondado, tá? Beleza? Tranquilo?
Então, a temperatura na escala Kelvin é igual a 34, substituindo o valor, né, que se encontra aqui na escala Celsius, mais 273,15. Ok, galera? Somando esses valores aqui, né, nós temos para a temperatura na escala Kelvin, tá, 307,15 Kelvin. Beleza? Então, de posse dessa informação, dessa resposta aí, a alternativa correta é a letra B de bola, beleza? Terceira questão. O vidro Pirex apresenta maior resistência ao choque térmico do que o vidro comum. Por quê? Bem, pessoal, comparando o vidro comum com o vidro Pirex, tá? O coeficiente de dilatação térmica do vidro comum é maior do que o coeficiente de dilatação térmica do vidro Pirex, tá? Então, no caso do Pirex, ele é mais resistente ao choque térmico, tá? Ele é mais resistente a essa mudança rápida de temperatura, tá? Por quê? Porque o seu coeficiente de dilatação térmica é muito baixo. Já o vidro comum não, tá? Então, pelo fato de apresentar o coeficiente de dilatação maior comparado com o do vidro Pirex, então o choque térmico pode ocasionar o quê? O trincamento do vidro comum. Isso não vai acontecer com o vidro Pirex. Beleza, galera? Então, de posse dessas informações, a alternativa correta aí é a letra B, né, pessoal? B de bola, beleza? Quarta questão. Uma barra de 10 metros de alumínio a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius fica exposta ao sol, sendo sua temperatura elevada para 40 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação do alumínio é igual, né, coeficiente de dilatação linear, né, é igual a 22 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1, calcule a dilatação sofrida pela barra. Bem, pessoal, aqui nós vamos aplicar, né, a expressão matemática da dilatação linear, beleza? Para calcularmos aí a dilatação sofrida pela barra, né? Quando a barra, né, sofre aí uma variação de temperatura, conforme o enunciado da questão, beleza? Então, o cálculo fica da seguinte forma. Então, nós temos aí, né, a expressão da dilatação linear. Então, ΔL é igual a LO vezes alfa vezes Δθ. Né? Nós temos aqui a dilatação, que é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Então, a questão nos forneceu o quê? O comprimento inicial da barra, o coeficiente de dilatação linear, né, do alumínio, 22 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1, e nos forneceu aqui a temperatura inicial e final. Né? Então, para nós calcularmos aí a variação de temperatura, basta eu pegar o quê? A temperatura final menos a temperatura inicial. Então, nós temos uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Tá? Então, substituindo aí na expressão da dilatação linear, nós temos que ΔL é igual, tá, ao comprimento inicial da barra, né, que é 10, vezes o coeficiente de dilatação linear, que é 22 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a variação de temperatura, 20 graus Celsius. Tá? Resolvendo esse cálculo aqui, nós temos que ΔL é igual a 44 vezes 10 elevado a menos 4 metros. Tá? Que em notação científica, né, é 4,4 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Tá, pessoal? Então, esse valor aqui é o valor da dilatação sofrida pela barra quando a mesma, né, foi aquecida, né, de 20 graus Celsius para 40 graus Celsius. Beleza, turma? Quinta e última questão. A respeito da dilatação irregular da água, marque que for verdadeiro. Letra A. Todos os líquidos, ao sofrerem variação de temperatura de 0 graus Celsius até 4 graus Celsius, diminuem seu volume. Somente a água faz o contrário. Bem, pessoal, nós vimos aí que de 0 graus Celsius até 4 graus Celsius, a água sofre o quê? Contração. Isso faz com que a água apresente um comportamento anormal com os demais líquidos, né? De modo geral. Não acontece isso. Tá? Eles se dilatam normalmente quando aquecidos. Ok? Então, letra A está errada. Letra B. Quando a temperatura da água aumenta entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius, seu volume diminui. Isso aqui está correto. Beleza, galera? Letra C. Quando a água está a 4 graus Celsius, a sua densidade é a mínima possível. Não, pessoal. Nós vimos aí, quando nós avaliamos o gráfico, né, do comportamento anormal da água, que a 4 graus Celsius a densidade é máxima. Isso porque, tá,
relacionando a densidade com o volume, tendo em vista que são grandezas inversamente proporcionais, o volume é mínimo, tá? O volume da água é mínimo, a 4 graus Celsius. Logo, a 4 graus Celsius, a densidade é máxima, tá? Então, a letra C também está errada. Letra D. A dilatação irregular da água é percebida entre os intervalos de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius e de 40 graus Celsius a 60 graus Celsius. Não, pessoal, essa alternativa aqui ela está errada, porque esse intervalo aqui, ó, de 40 graus Celsius a 60 graus Celsius não existe. O que caracteriza, né, a dilatação irregular da água, tá, é o intervalo de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius. Beleza, galera? Então, de posse dessas informações, a alternativa correta é a letra B, né, pessoal? B de bola. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, né, das explicações. Eu aguardo vocês durante a semana aí para as possíveis dúvidas. Um abração a todos e que Deus os abençoe. Tchau, tchau.